Todos os irmãos que abraçou Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, abra a palavra de Deus, por gentileza. Em Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo 25, a partir do verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Todos, amém? Amém? Diz assim então a santa palavra de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e de madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de encaste, para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis se assentar, amados, em nome de Jesus. Prometo que serei bem sucinto nessa minha oportunidade. Tenho que fazer reunião com o grupo de louvor, tenho que falar com alguns irmãos. Devo terminar o culto um pouco antes, se assim o Senhor permitir. Amados irmãos, noivo do Cordeiro, prestem bem atenção naquilo que foi dito e naquilo que o Senhor falou conosco por meio da sua palavra. E é algo muito precioso e oportuno para cada um de nós. Aqui revela a saga do povo de Israel, amado. O povo em que Deus, com mão forte, e conforme diz a Escritura, com mão de poder, tirou Israel do Egito, libertou Israel do Egito, da escravidão, conduziu pelo mar, e levados ao Monte Sinai, e depois de experiências espantosas, tremendas, ali Deus revela algo muito mais profundo, amado. Depois deles verem todos os milagres, todo o poder do Senhor sendo devastado e demonstrado no Egito, agora Deus não mostra que simplesmente a libertação é um fim em si mesmo. Deus mostra que a libertação é um caminho para a comunhão. Então Deus nos livra, Deus nos liberta para nós vivermos essa comunhão com Ele e Ele habitar no meio de nós. Isso é muito profundo e muito precioso, porque o capítulo 25 de Êxodo revela o coração de Deus, revela os sentimentos mais profundos do ser de Deus. Aqui Deus abre, Ele descortina, Ele revela os seus sentimentos mais ternos, porque, irmãos, Deus, Ele pegou o Egito e torceu ele, amado. Praga de toda sorte, dia em treva, rã, pulgas, úlceras, morte de todo primogênito, o anjo do juízo descendo e ceifando, raios e trovões e relâmpagos no Monte Sinai, a ponto de Israel se estremecer e falar para Moisés: Moisés, fala tu conosco, senão morreremos. E agora aqui, depois de atravessarem ao mar, estarem ali ao pé do Sinai, Deus abre o seu coração e fala para eles: me tragam ofertas do coração de todo homem que se mover voluntariamente. Para quê, Senhor? Vocês me farão um tabernáculo, vocês me farão um santuário.
Aí imagina, amados irmãos, eles, para quê? O que o Senhor vai fazer agora? Nós estamos aqui com o recurso do Egito. Lá em Gênesis você vai ver, o texto fala assim, que o Senhor deu graça aos egípcios para que dessem de recurso oferta aos filhos de Israel. E qual foi a graça que Deus deu aos egípcios? Juízo, amado. Então os egípcios, por medo de Deus e não temor, entregaram tudo aquilo que lhe era de recurso. Toma prata, toma ouro, toma carmesim, toma madeiras nobres, leva tudo o que vocês quiserem. Saiam daqui! Sumam daqui! E eles saem dali com recurso. E sem saber o para quê. Será que é para comércio? Será para quê? Para negociação? Para quê? E quando eles chegam naquele ambiente, Deus fala: Moisés, fala aos filhos de Israel, para que eles me tragam uma oferta alçada. Obrigatoriamente, Senhor? Não. Do coração de todo homem que se mover voluntariamente. Deus aqui está revelando, amado, que se você está disposto a se ofertar para Ele, para que Ele venha habitar no meio do seu coração, para que você e o Senhor sejam um só, para que vocês venham se fundir. O apóstolo Pedro fala para nós sermos participantes da natureza divina. Deus poderia obrigar, Deus poderia impor, Deus poderia falar: vocês devem me dar isso. Não! Eu quero que vocês me adorem de todo o coração. Eu quero que vocês me ofertem o seu coração. Eu quero de fato agora, não simplesmente andar com vocês numa nuvem, ou então numa coluna de fogo, não. Agora eu quero andar no meio de vocês. Agora eu quero estar entre vocês. Agora eu quero ser um com vocês. Eu quero habitar com vocês agora. Aleluia. Isso aqui é muito forte para mim. No capítulo 29, no versículo 45 em diante, fala: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor o seu Deus. Então o tabernáculo não é uma criatividade humana, é uma iniciativa divina. É Deus de fato falando: eu agora quero estar entre vocês, agora minha presença estará no meio de vocês. Vocês não devem temer a minha presença, mas vocês devem me amar. Me amar. Eu não quero só tirar vocês do Egito, eu quero tirar o Egito de dentro de vocês. E no lugar do Egito, a minha presença. A minha presença. Todo mundanismo, todo trauma, todo sofrimento, tudo aquilo que Satanás e os demônios lhe imporam, lhe humilharam, os traumas, violência, tudo aquilo que a escravidão lhe propôs, lhe ofereceu, lhe magoou, lhe fez, com a minha presença eu removerei. Por isso me oferte o seu coração voluntariamente. Aleluia. Existe uma profunda diferença em ser liberto por Deus e viver na presença de Deus. Muitos querem ser libertos, amados irmãos, por Deus, mas não querem viver na presença de Deus. Muitas pessoas querem a mão de Deus, mas não querem a presença de Deus. Querem a bênção de Deus e não querem o ser de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, amados. Da presença. Pessoas querem a bênção e não a santidade, querem o livramento e não a obediência, querem a promessa, mas nenhum compromisso, querem vitória, mas não querem comunhão. Deus pode dar tudo isso, mas com a comunhão. A comunhão, ela é mais nobre do que tudo isso. O propósito maior é a comunhão. A comunhão muda as circunstâncias. Deus quer estabelecer conosco um relacionamento. Com isso Ele vai nos purificando. Por quê? Porque nós nos tornamos o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus
é santo, é puro, é separado. Mas irmãos, ali infundia glória, ali manifestava o fulgor, ali tinha o santo lugar, o santíssimo lugar, aonde só o sumo sacerdote poderia adentrar, os homens não podiam, mas ali estava Deus no meio do seu povo agora. Aquele ser que era distante, transcendente, excelso, que só fumegava nos altos céus e bradava do alto dos céus, agora ele está ali no meio do seu povo. O tabernáculo de Deus, a santidade de Deus estando ali, sendo ofertada. Levítico 19, versículo 2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Presença e santidade. Santidade e presença. Deus quer oferecer. A pergunta do salmista, do Salmo 24, continua a ecoar: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Como quem? Quem? Aí ele continua: aquele que for limpo de mãos e puro de coração, ó glória, e que não entrega sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Versículo 6: esta geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, Deus está farto de pessoas que querem bênçãos, presentes e capricho. Deus está buscando pessoa que quer a sua gloriosa presença. Deus, nessa noite, quer encontrar alguém sedento pela presença dEle. Quem? Será quem? Será que vem alguém assim disposto nessa noite? Eu quero a presença de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero ser mais cheio de Deus, eu quero tudo que Deus tem para me oferecer, eu quero a sua presença, ó Senhor. Ele quer que saiamos da nossa casa assim, ou melhor, Ele quer que nós acordemos nosso leito assim, abrindo os olhos, como a irmã orou aqui, e falar: ó Deus, muito obrigado por esse dia. É um dia oportuno para eu ter mais do Senhor, viver mais com o Senhor. Ó Deus, venha comigo para o meu dia, para o meu trabalho, para a minha escola, para a minha labuta. Senhor, esteja aqui comigo lavando a louça, varrendo a casa. Eu quero a sua presença, ó Deus. Eu quero. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero a sua presença. E quem quer e pede a presença de Deus, não consegue continuar vivendo no pecado. Não consegue de maneira deliberada viver no pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, quando a luz entra, as trevas são dissipadas, o pecado é expurgado, o pecado é exprimido, expulso, e a santidade de Deus invade, inunda. Então, a verdadeira presença de Deus produz transformação, amado. Muda, ilumina, traz direção, traz equidade, retidão, transformação. Irmãos, 460 anos no Egito, eles estavam vestindo como egípcio, calçados como egípcio, o corte do Egito, falando como egito. Agora a presença de Deus entrou e tudo mudou, tudo tem que ser transformado. Quando Cristo entra na sua vida, eu e você devemos ser mudados, transformados pelo Senhor. Evangelho é mudança, amado. 2 Coríntios 7:1 fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda imundícia. 1 Tessalonicenses 4:3 vai falar: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir é controlar o vosso vaso aqui é corpo.
em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Irmãos, agora Deus quer tratar com os filhos de Israel com pureza, com santificação, com equidade, com transformação. É uma mudança completa. Para quê? Para que os filhos de Israel se tornassem referência como povo de Deus na terra. E como isso? Na carne. Como isso? Na vontade humana? Não. No poder de Deus, oh glória! Com o Espírito Santo, com a presença santa de Deus. Pedro nos fala da seguinte maneira no capítulo 1, versículo 14 e 15: como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Hoje minha esposa me mostrou um vídeo de um rapaz. Talvez de 20 anos, talvez. Daí, nessa faixa etária. Já trabalha, mas mora com a mãe. Aí a mãe falou assim para ele: filho, quando você chegar em casa, tem como você limpar a casa, varre a casa para mim. Aí, segundo ele, aquele pedido da mãe soou assim: minha mãe chata. Tem filho que fala: minha mãe é chata. Estou cansado. Trabalhei, para chegar em casa tem que varrer aí da casa. Só que quando ele chegou em casa, o Espírito Santo constrangeu ele. Porque quando ele chegou em casa, a comida já estava feita, a roupa dele já estava lavada, o quarto dele já estava arrumado, já estava tudo pronto. Só faltava ele chegar e colaborar. Aí ele falou assim: vem na nossa mente pensamentos que são indignos, porque como não vou fazer eu uma coisa que ela me pediu, alguém que já fez tanto por mim? Irmãos, como eu não vou poder fazer para Deus o quanto Ele já fez por mim? Irmão, você não entende. Você era para estar morto, você era para ser pó e cinza, você já era para ser devorado por Satanás e seus demônios, como diz no Salmo 124: se não fora o Senhor, o inimigo das almas já nos tinha devorado vivo. E Deus não permitiu, nos guardou, nos deu fôlego de vida, nos cobriu, nos alimentou, e nós estamos aqui e temos que louvar e bendizer o nome do Senhor por tantos benefícios, amado. E como não fazer uma única coisa que Ele nos pede? Será que é penoso demais? Será que é pesado demais? A nossa vida deve ser moldada pela presença de Deus. O tabernáculo, ele aponta para o peso e para o modo moral do ser de Deus. Santidade. Santidade é o único atributo de Deus que é levado até o 3º grau de repetição. Você não vê assim na Escritura: Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, 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 bom. Deus é justiça, justiça, justiça. Não. O único atributo do ser de Deus que é levado até o 3º grau de repetição é a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. Deus é santo, irmão. Por isso o tabernáculo aponta para Cristo. Vocês me farão tabernáculo. Ele aponta para Cristo, meus irmãos. O tabernáculo aponta para uma revelação maior, uma revelação mais bela, uma revelação mais miraculosa. É como João escreve no seu Evangelho de João 1,14: e o Verbo se fez carne e tabernaculou. Aí habitou, mas o grego quer dizer tabernaculou entre nós. Oh, aleluia! Agora não é um tabernáculo, agora é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo Jesus, irmãos.
ação. Verbo é uma palavra em ação. Andou. Só que aqui o verbo tabernaculou. Habitou entre nós. Aí Deus falou: vocês vão fazer um tabernáculo. Para quê? Eu habitarei no meio deles. Eu habitarei no meio de vocês. A profecia de Isaías diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Cristo habitando conosco, irmão. Isso é muito glorioso. Nós não merecemos, mas é por Ele, é por causa dele. Quer ver que o tabernáculo aponta para Cristo? Cristo estava com os discípulos, olhando o templo, no Monte das Oliveiras. E ele aponta e fala assim: olha só, foi 46 anos para construir. Eles vão derribar esse templo. Em 3 dias eu vou reconstruir. Eles, o quê? Mas Senhor, foi 46 anos para construir. Como que o Senhor em 3 dias vai construir? Mas ele não estava falando das pedras. Ele estava falando do seu corpo. O tabernáculo, ele estava falando que os homens iriam destruir, era o seu próprio corpo. Ele está falando: vocês, humanos, vão destruir-me por causa do pecado. Mas vocês acham, os demônios acham, Satanás acha que vai me destruir, que vai obter vitória, que vai conseguir lograr êxito. Em 3 dias eu vou reconstruir novamente, ou seja, eu irei ressuscitar e eu vencerei a morte, e todo aquele que crê em mim terá a vida eterna para a glória do meu próprio nome. Aleluia. Por isso, tudo se cumpre em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Cristo. Havia alguns elementos no tabernáculo: altar, sacrifício, sacerdócio, presença, santidade e mediação. Tinha esses elementos. Olha só alguns elementos que se cumpriram em Cristo. Por exemplo, Cristo é o verdadeiro sacerdote. Hebreus 4,14 fala: temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Os sacerdotes humanos, os sumos sacerdotes humanos, eles tinham que oferecer sacrifício por si e pelos outros. E que se não fizesse isso, morreriam. Agora Cristo é o sumo sacerdote que em tudo foi tentado, porém sem pecado, perfeito, imaculado. Então ele pode adentrar a santa presença de Deus. Por quê? Porque além de ser o sumo sacerdote, ele também é um sacrifício. E ele é o sacrifício sem mácula alguma, irmão. Todos nós aqui, sem tirar nem pôr, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos nós aqui temos inúmeras máculas: pecado, detritos, situações, circunstâncias, pensamentos, ações, forma, mau costume, hábito, nós temos. Mas Cristo não. Cristo é perfeito, Cristo não falha, Cristo não erra, Cristo não peca, Ele é santo. Por isso é o sacrifício perfeito ao mim. Hebreus 10,12 fala assim: mas este que és Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele não errou, ele não falhou. Por isso, ele pode ser agora a mediação. Ele é o único que leva a Deus. Não é religião, não são placas, denominações ou convenções, sacerdócios humanos. Não. Mediadores e medianeiros. Não. O único que pode levar o homem a Deus é Cristo. Evangelho de João 14,6 vai dizer Cristo falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe chega ao ponto de falar: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. E Jesus fala: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Vê o Pai. Cristo. 1 Timóteo 2,5 vai falar: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único mediador
Agora Deus queria habitar no meio do povo. Como? Em Cristo. Agora é Deus vindo ao encontro do homem na pessoa de Cristo. Então, a transição das alianças, ela vai passando. Ela vai mudando. Em Gênesis, jardim. Em Êxodo, o tabernáculo. Nos reis, o templo. Em Cristo, no Novo Testamento, uma pessoa. Pós-Cristo, agora é o Espírito Santo, a igreja, é o Espírito Santo habitando na igreja, irmão. Isso vai evoluindo. Agora a Bíblia nos chama de habitação do Senhor, templo santo do Senhor, morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, será que perdemos a consciência? Será que perdemos, irmãos, esse privilégio de que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos templo de Deus, morada do Espírito? A revelação ela vai evoluindo. Vou repetir: no Éden era um jardim. Deus vinha ter com o homem. Deus comunicava com o homem. Deus tinha comunhão com o homem na viração do dia e depois se removia. Em Êxodo, após a libertação, agora é um tabernáculo móvel que vai transitando, se movendo conforme a caminhada do povo, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso destino final. O seu destino final não é a sua casa nem seu bairro, muito menos o seu país. Você tem uma cidade e ela descerá e habitará nesse lugar junto com Deus Todo-Poderoso. Reis, templo. Davi disse assim no Salmo 132, se eu não me engano. Eu não botei aqui, mas veio no Espírito, se eu não me engano, o Salmo 132. Olha o que Davi diz. Depois de se tornar rei, Davi, ele fica impactado com a suntuosidade do templo, com tudo que foi feito com muito carinho, feito com toda a métrica que Deus ordenou, o santuário, o tabernáculo, a arca, a casa de Davi, o palácio real. E Davi fica assim inquieto. Escuta, Salmo 132, versículo em diante. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, aleluia, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó, aleluia. Davi está falando: eu não vou dar descanso ao meu corpo, eu não vou dormir na minha cama conchoada e confortável, enquanto eu não encontrar uma habitação para o Senhor, para o Todo-Poderoso de Jacó. E é no templo? Não. É numa casa grande? Não. É em quatro paredes? Não. Aonde que é, pastor? Dentro de você. Aleluia. É aí que Deus habita. É aqui. É em nós. Quando nós nos reunimos envolto da presença dEle. Somos nós, a igreja, o Espírito Santo habitando no povo de Deus. O corpo místico de Cristo se torna o templo do Senhor. A presença santa e imaculada de Deus habitando entre o povo de Deus. Agora a presença de Deus acompanha o crente. Acompanha o crente aonde quer que ele vá. Você sai do culto, você pensa que o culto acabou? Não, Deus está em você. Você sai daqui, você vai tomar um açaí com a sua esposa, com os seus filhos. Deus está com você. Você sai daqui, vai jantar na sua casa, para na praça para comer pipoca. Deus está com você. O culto não acaba, o culto não cessa, porque Deus está entre nós. Aleluia. Quando você chega no trabalho, Ele continua ali, presente. Quando você está na sua casa, arrumando a casa, lavando a louça, lavando a roupa, Ele está ali com você, presente. Quando você está na rua, desfarnecido, nesse mundo de cão, nesse mundo de monstro, Deus está ali com você, presente.
Isso é glorioso demais, irmão. Por quê? Você agora é propriedade dele. Você pertence a ele. O templo é dele. Ele comprou com o sangue dele. Tanto que ele é rigoroso com isso. Eu li o versículo 16 de 1 Coríntios 3. Mas o 17 ele dá uma advertência seríssima. Ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O que ele quer dizer, entre aspas, é: não mexa com a minha igreja, não mexa com o meu povo, não mexa com a minha serva, não mexa com o meu servo, não mexa com os meus pequeninos. Se alguém tocar nele, eu o destruo, porque ele é meu e ele é santo. Não mexa com a noiva de Cristo. Ele se irrita, ele não gosta. Isso toca diretamente na nossa vida prática. Não tem como. Se nós somos o templo do Senhor, isso toca diretamente na nossa forma de viver. Porque nós somos o templo, morada, habitação. Sendo nós templo, morada, habitação, o corpo de Cristo, você ousaria dizer que Cristo ficaria vendo um vídeo pornográfico com os olhos dele? Você ousaria? Você acreditaria que Cristo ficaria 1 milésimo de segundo vendo um videozinho pornográfico? Você ousaria dizer que nos lábios de Cristo sairia um palavrão? Uma palavra chula? Porque o corpo é dele, o templo é dele, e o templo é você. Então, como pode de uma boca sair água doce e água salgada? Como pode de uma boca sair bênção e maldição? Como pode alguém louvar a Deus e amaldiçoar o seu irmão? Fofoca, maledicência, coisas indecentes. Como? Não pode. Porque ele habita ali. Ele está ali. Então isso afeta diretamente a nossa vida prática. O que nós temos visto, amado? Como estamos vivendo? O que a palavra nos orienta na nossa forma de viver? Por exemplo, nos olhos. O salmista fala assim, ó, Salmo 101:3: não porei coisa má diante dos meus olhos. É um pacto que ele faz com os olhos. Jó diz assim: não porei os meus olhos numa virgem, ou seja, numa mulher que não é minha, que não me pertence. O que fazemos com a nossa boca, irmãos? Nossa linguagem, a nossa comunicação. O que fazemos? Porque Deus habita em nós. Então Ele deve falar por nós. Irmãos, aqui, assim, eu não estou falando de gíria, não estou falando disso, estou falando de coisas indecentes, por linguagem suja, baixa, palavras de duplo sentido, piadas de duplo sentido na boca de crente. É isso que eu estou falando, amado. Efésios nos diz assim, Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como nossos colegas de trabalho nos enxergam naquilo que falamos, naquilo que vemos, como nos portamos, irmãos, porque hoje nós somos a arca, hoje nós somos o tabernáculo de Deus na terra, e o mundo está nos vendo, e vendo o que nós vemos, e ouvindo o que nós falamos. Nossos pensamentos, nossa mente. Filipenses 4:8 fala: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se é alguma virtude, se é algum louvor, nisto pensai. Nosso pensamento deve ser para a glória de Deus. Por quê? Porque Ele habita em nós. O nosso corpo é templo do Espírito, irmão. E hoje nós vemos o crente fazendo o que quer com o seu corpo, amado. O que quer. Coisas baixas, sujas, hedionda, o crente se rabiscando todo, porque hoje tudo pode. Não, que aquilo da cultura egípcia não tem nada a ver com isso e tal.
Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas hoje o que as pessoas fazem é para a glória do seu próprio nome, é para se promover, é para se parecer mais com o Egito do que com o tabernáculo santo. Porque o tabernáculo, irmãos, não era conforme Moisés queria, não era conforme os caprichos de Moisés, como se Moisés fosse um poderoso arquiteto, cheio de ideias e argumentações de beleza e ética para construir as coisas. Não. O tabernáculo tinha que ser conforme Deus falou. Preste atenção, Êxodo 25, versículo 9. Conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os pertences, assim mesmo o fareis. Então Deus falou e mostrou para Moisés assim: Moisés, é desse jeito aqui que eu quero, é dessa medida aqui que eu quero, é com esse utensílio aqui, mas do homem que o coração se mover voluntariamente. Eu não quero que me ofereça um culto forçado, eu não quero que ninguém me dê glória a Deus forçado, eu não quero que ninguém venha para minha casa forçado, eu quero que venha para minha casa com o coração aberto, aleluia, para me adorar, aleluia, para me engrandecer. Se quiser pular, pula, se quiser gritar, grita, se quiser adorar, adora, mas que seja de todo o coração, conforme a minha palavra. O texto não está falando: Moisés, faça conforme o jeito que você achar melhor. Faz aí, Moisés. Pinta a igreja de preto, coloca as fumaças, coloca os músicos, tudo tatuado maluco, tudo do rock mesmo, doidão, louco. Não, Moisés. Coloca latão no púlpito, bota prancha, Moisés. Faz do jeito que você achar melhor para agradar os crentes. Coloca pipoca passando, coloca um obreiro dando pipoca e amendoim. O que você quer, crente? Pipoca. O que você quer, crente? Amendoim. O que você quer, crente? Ah, eu quero um bacon. Não. É conforme a minha palavra. Conforme tudo eu te mostrar, Moisés. Conforme o modelo que eu te mostrar. Conforme os seus pertences. Ou seja, a transformação de Deus é conforme a sua santa palavra, irmãos. Não é conforme liderança nenhuma acha, não. Por isso, a presença de Deus não deve ser buscada conforme as nossas invenções, experiências pessoais estapafúrdias. Não. Conforme o nosso achismo, não. Mas é conforme a vontade revelada de Deus. A liderança ela é muito tendenciosa a se amoldar à vontade dos seus liderados, porque tem medo de perder. Deus, depois de libertá-los ali, não ficou com medo de perder. Ele falou: me ofereçam aquilo que o coração se mover voluntariamente. Se não for voluntário, eu não quero. Você fica à vontade. O que Deus está falando é: você fica à vontade. Mas aqui eu vou passar para vocês a prescrição, conforme deve ser. O meu culto, o meu sacrifício, ele deve ser dessa seguinte maneira. Moisés, você não vai fazer adaptações humanas. Irmão, nós não podemos substituir a palavra por opinião, santidade por entretenimento, arrependimento por autoajuda, o evangelho por motivação, Cristo por celebridade, adoração por espetáculo. Culto é culto e é santo ao Senhor. Nós precisamos voltar à palavra, igreja. Estão criando espetáculos, chamando celebridades, entretenimentos, para preencher vácuos e vazios humanos,
Isso não salva, isso não santifica, isso não muda. O que muda é a palavra. É a palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Faça a Moisés conforme o modelo que eu te mostrar, para os utensílios que eu te mostrar, conforme o modelo. Por que, Deus? Porque tem um objetivo. Qual? Eu quero habitar com o meu povo. E aqui eu já entro na fase final. Marcelo, por favor, lá, me acompanha. Por que, Deus? Porque o meu objetivo é habitar com o meu povo. E agora? Agora não é mais uma pessoa, não é mais um jardim, não é o tabernáculo, nem tão pouco tempo, mas agora é uma cidade. É uma cidade. Vem no navegaria comigo, você. É uma cidade. E todos vão tabernacular com o Senhor. Aleluia. Apocalipse 21:2 diz assim: e eu, João, vi a cidade santa, aleluia, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo, para o seu marido, glória. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, aleluia, e eles serão meu povo, e eu mesmo, Deus, estarei com eles, e será o seu Deus, oh glória. A história da Bíblia é contada de Gênesis a Apocalipse para dizer que Deus quer ter comunhão com o homem. Deus quer ter comunhão com você. Aleluia. Ele quer andar com você. Ele quer trabalhar com você. Ele quer sentar, meu pastor, lá naquela sala, no seu escritório, com você. Ele quer estar conosco. Ele quer participar das coisas simples, singelas, a mais ingênua que a gente possa imaginar. Mas chama ele, fala: Deus, pode ir em cima comigo, fica aqui conosco. Ah, Deus, não se ausente de mim, fica aqui, Senhor. Eu sei que a história é contada para comunhão. Gênesis era um jardim, Êxodo um tabernáculo, o período dos reis um templo, o Novo Testamento uma pessoa, Cristo, após Cristo a igreja, e agora uma cidade. Então fique comigo, Senhor, fica comigo. Não ignore essa presença não, amado. Não ignore. Não ignore. Não despreze. Irmãos, a igreja de Laodiceia fechou a porta para Cristo. E ele ficou para lá de fora falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Mas se alguém abrir, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Oh glória, oh glória. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar no teu coração, irmão. Você não está entendendo? Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua existência. Deus quer dar uma nova roupagem no seu ser. Deus quer mudar você por completo. Quem olhar para você vai falar: quem é esse? Quem é essa? Meu Deus, o que aconteceu? E você vai falar: Deus está aqui habitando na minha vida. Busque a presença dele através da oração, através da leitura da palavra. Medite nas escrituras, adore a ele, comece a cantar canções, hinos de adoração. Quando você acordar, levante as suas mãos, faça uma canção no seu coração, irmão. Comece a cantar canções para ele da sua alma, falando seus atributos e grandeza no meio da sua sala, no seu
quarto, saia caminhando dentro da sua casa, adorando e glorificando o nome desse Deus santo, vivo e poderoso. Tenha comunhão com Ele, obedeça a Ele. Salmo 105:4 diz: buscar o Senhor e a sua face, buscar a sua face continuamente. Examine a sua vida, o seu templo que pertence a Ele. Veja, amado, o que está entrando na sua mente, o que você está alimentando o seu coração, que hábitos precisam ser abandonados, que hábitos precisam ser expurgados da sua vida. Se é uma linguagem suja, uma linguagem que não glorifica a Deus, começa a retirar, começa a podar, tirar. Ou se são pecados escondidos, ocultos, camuflados, que só você e Deus sabe, começa a tirar, vai tirando, vai removendo. Por quê? Porque Ele diz que me farão um santuário e eu habitarei no meio dele. Isso quer dizer, sabe o quê? Que lá tinha vários utensílios de ouro, prata, engate para o éfode, pedras preciosas, carmesim, púrpura, tecidos finos de realeza. Mas nada disso se compara com a presença dele. A presença dele é maior do que tudo isso. A presença dele é maior do que qualquer homem. A presença dele é maior do que qualquer pregador. A presença dele é maior do que qualquer cantor. A presença dele é maior do que qualquer evangelista. Ele é o Criador de toda a terra. Por isso ele é o único digno de ser adorado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é a única pessoa essencial para nós. O motivo desse culto é por causa dele. As canções são para ele. A pregação é para a glória dele. A sua vida é para o louvor dele. A sua família é para que ele seja engrandecido. O seu trabalho é para que o nome dele seja adorado. Ele é Deus. A presença dele precisa ser o centro de tudo. Deus não quer apenas visitar você. Opa, boa tarde, vim fazer a visita. Posso ficar e tomar um café com você? Não. Deus quer habitar, quer fazer morada. É isso que Ele quer. A pergunta é: nossa vida é digna disso? Nossa vida está apta para tal? Se de repente a resposta no momento é não. Pastor, não. Como o centurião romano falou: eu não sou digno de quem quer debaixo do meu telhado, porque eu sou miserável pecador. Tudo bem, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo: esse vai, ele vai. Eu digo: esse vem, ele vem. Mas Senhor, se o Senhor dizer somente uma palavra, meu criado sarará. O que Ele está a dizer é: a sua palavra tem poder. Eu agora não tenho dignidade, mas se o Senhor quiser me fazer limpo, eu serei limpo para a glória do teu nome, e eu vou viver para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Se você ainda não é a habitação do Senhor, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia para você fazer essa aliança com Deus. Falar: Senhor, essa é a mensagem que eu precisava ouvir. Isso, que o Senhor veio para habitar em mim. Em mim. Mudar meu pensamento, mudar minha forma de ver, minha perspectiva de enxergar o mundo, as pessoas e até o seu ser e a criação. Mas eu quero que o Senhor habite em mim. Muda, Deus, a minha vida. Muda, Senhor, meus pensamentos. Muda, Deus, o que eu vejo. Muda, Senhor, o que eu ouço. Muda, Senhor, muda. Transforma-me, Senhor. Ou se de repente você já é templo do Senhor, mas deixou algumas impurezas entrarem no templo, como aquele vendaval que veio na quarta-feira, irmão, espalhando sujeiras e detrito, causando caos e colapso, e deixou muitas casas cheias de poeira. Estão com poeira até hoje, porque é isso que a impureza faz. Ela vem como um vendaval e espalha poeira para tudo quanto é lado, e a limpeza tem que continuar.
Eu ouvi de alguém falando que santidade é igual banho, se não tomar fede. Então todo dia você tem que limpar a sua casa, todo dia que você tem que limpar a sua vida. E como que se limpa a nossa vida? Oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração, santidade e oração. Deus quer limpar você, Deus quer transformar você, Ele quer habitar em você. Oh, glória! A presença que Israel experimentou no tabernáculo se manifestou plenamente em Cristo. Em Cristo. E que habita no seu povo será um dia desfrutado eternamente, sem véu, sem distância, sem separação. Por quê? Porque um dia estaremos todos nós junto com Ele, tabernaculando num único lugar, limpos por toda a eternidade. Aleluia! Não precisará mais, amados irmãos, de fugir do pecado. Não precisará, meus irmãos, ficar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Não. Chegará um dia que o pecado será extinto, extirpado, meus irmãos, erradicado para glória e louvor. E nós estaremos ali adorando o Senhor com perfeito louvor, para glória e louvor do nome daquele que é sobre todo nome, daquele que é digno de toda adoração, de todo o louvor. Glória, 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 aleluia, aleluia. Deus quer isso de nós. Deus quer entrega, Deus quer devoção, Deus quer, meus irmãos, piedade. Deus quer que ofereçamos a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. É como você sai de casa, você toma um banho perfumado e sai exalando aquele perfume, todo mundo fica louco. Nossa, uau! Assim que Deus quer. Eu lembrei da minha filha esse dia. Eu cheguei, aí tomei um banho. Aí, agora de Deus, o sabonetezinho Dove lá. Dove. Quem usa Dove sabe como é que é. Agora tem cara que usa Dove. Aí tomei um banho. Aí vim exalando aquele cheiro do Dove. Aí minha filha: nossa, papai, está cheiroso. Eu tomo banho e não saio assim cheiroso, tem que limpar mais. Aí eu pensando: é assim que Deus quer que a gente anda, exalando o bom perfume de Cristo. Não é Dove. Dove passa, Dove acaba. Cristo não. O perfume dele é perfeito, é santo, é imaculado, é digno de glória, meus irmãos. Seja cheio de Deus, fique de pé. Seja cheio de Deus, seja cheio da presença de Deus. Aleluia. Vamos adorar esse Deus.